Como é doce ao paladar falarmos sobre pessoas boas. Há uma lei, há um imperativo para nós cristãos. Se não for para falar bem, a melhor postura é se calar. Mas se for para falar bem de alguém, fale, e fale muito. Porque o bem merece respaldo. E as pessoas do bem também. São Maximiliano foi assim. Não estou falando de alguém que viveu, nem irei falar de alguém que viveu há 10 séculos atrás, na Idade Média. Não. Estou falando de alguém que viveu os horrores da guerra. Estou falando de um padre polonês. Um exemplo incomensurável. Um exemplo que precisa ser lido, contado. Aliás, a história dos santos faz muito bem, viu? Se você quer fazer bem para a sua alma, para a sua vida, leia a vida dos santos. A vida dos santos é a maior riqueza da igreja. De ler a vida dos santos, muitos se tornaram santos. A vida dos santos ajuda e muito uma pessoa. São Maximiliano, já padre, doente, idoso, fora preso pelos nazistas, num campo de concentração, o mais terrível de todos, durante a guerra, em Auschwitz, um distrito de Cracóvia, na Polônia. Foi preso. A tribo dos homens nus ali estavam condenados à morte, sem esperança, sobrevida nenhuma, maltratos, miséria, nudez, humilhação. O padre ali era mais um. Os homens todos confinados sabiam que o destino era cruel. De repente, 25 desses homens ali confinados conseguiram fugir. A punição dos covardes foi: já que fugiram 25, os que permaneceram vão sofrer. 8 de vocês vão ser condenados ao calabouço. O que era isso? 8, para amedrontar o restante do grupo, iriam ser confinados num porão, sem ventilação, para morrerem de fome e de sede. E entre estes 8 homens, foi escolhido um homem chamado Francisco. Francisco era apenas mais um pai de família que estava ali. Mas teve menos sorte do que os demais. Foi condenado a morrer de fome e de sede num calabouço. Já partindo para a sua morte, São Maximiliano grita, pede ao general da guarda: eu queria fazer um pedido. Eu queria ir no lugar de alguém. O general se assustou. Nunca tinha visto nada parecido. Você quer ir no lugar de quem? E por quê? E São Maximiliano apontou na direção de Francisco. Eu quero ir no lugar dele. Mas por quê? Vocês são parentes? Tem alguma dívida? Não. Eu sou velho, sou padre, não tenho família. Ele é um pai de família. E o general fez a vontade de São Maximiliano, confinado juntamente com os 7 a morrer de fome e de sede. Nos primeiros dias, morreram logo 5 companheiros de fome e de sede. Eles permaneciam ali cantando e rezando, mas, como os terríveis nazistas queriam aquela cela ali vazia para pôr outros, resolveram acabar com a vida de São Maximiliano com uma injeção letal. No dia 14 de agosto de 1941. Partia desse mundo um homem forte, que sabia o valor da família. Um pai de família, um sequer, um só, vale muito. Um pai de família, uma mãe de família tem um valor inestimável. É somente uma pessoa que sabe o quão bem faz a humanidade, uma família, é que foi capaz de dar a vida por ela. São Maximiliano não morreu por um homem. São Maximiliano não morreu no lugar de um homem. Ele morreu no lugar de um pai de família. É diferente. Aqui, nos arredores de Aparecida e no Brasil inteiro, quantos pais de família se sacrificam pelos seus filhos? Certamente Francisco ficava imaginando o dia em que ele poderia sair dali, se sairia, se iria encontrar os seus filhos, se a sua esposa estaria viva. Os seus sonhos eram sua família. Cada um dos seus esforços e sacrifícios era pensando na sua casa, de pôr uma vida melhor para os seus filhos, de ter uma vida melhor para sua esposa, mesmo que isso lhe custasse grandes penúrias. O bom e o verdadeiro pai de família é assim, ele não mede esforços. Quantos médicos foram formados à custa de uma enxada, trabalhando o pai na roça? Quantos advogados foram pagos os estudos caros de anos por uma profissão humilde do pai e da mãe? Profissões humildes. Os taxistas, as lavadeiras, os limpadores, as pessoas que têm um trabalho de servidão pública. Todos eles pensaram sempre: eu estou fazendo isso pela minha família. Eu estou fazendo isso pelos meus filhos. Um pai de família vale muito. São Maximiliano pensou nisso tudo. Mas ali, nu, preso, pobre, condenado à morte, o que é que ele tinha de valor? O que é que ele tinha de valor para dar em troca daquele homem? A vida. Era a única coisa que possuía. Às vezes as pessoas chegam em Aparecida: padre, eu estou tão feliz, eu não sei como agradecer, eu não tenho como agradecer. Eu digo: eu sei. Dê sua vida para Deus. Pronto. É o que você tem de mais valor. É por isso, gente, que nós não perdemos ninguém, viu?
Nenhum de nós perde ninguém. Nós devolvemos a Deus. A gente não perde a mãe, a gente não perde o pai, a gente não perde os filhos, a gente devolve para Deus. É esse o sentido da morte, e São Maximiliano sabia disso. Por isso que para ele morrer por um pai de família era se assemelhar a Cristo. Anos mais tarde, depois de sua morte, o então polonês Papa João Paulo II, na Praça de São Pedro, no Vaticano, declarava santo São Maximiliano. E sabe quem é que estava na praça, como testemunho ocular daquele momento histórico? Francisco. Francisco que foi, depois que a guerra acabou, liberto, pôde reencontrar sua família. Isso não é uma história de um filme. Essa não é uma novela, é uma história real. São Maximiliano não morreu por uma ideologia. São Maximiliano não morreu por uma ideologia. Ele não estava fazendo merchan, não era propaganda. Ele deu a vida por um valor inestimável. Amor a Deus e amor ao próximo. Por isso, queridos, nesta Semana Nacional da Família, nós precisamos olhar nos olhos dos que querem governar o nosso país. Olhar nos olhos desses que querem, para ver o caráter de cada um deles, para ver a idoneidade de cada um deles e perguntar-lhes: o que é que você pensa sobre a família? Porque não terás o meu respeito nem o meu voto se você mata as crianças. Não terá o meu voto quem é a favor da eutanásia, que mata os idosos, quem esquece os idosos nos orfanatos, nos abrigos, e quem é a favor da matança de crianças. Esses destroem a família, esses não estão do lado de Jesus. Os que lá deverão nos governar são representantes do povo. Nós não são donos da verdade, não são donos do povo. Essa é a consciência política que nós devemos ter. Um povo cristão e consciente, que elege os valores do povo. É eles quem tem que nos representar. Eles são representantes de um desejo de um povo cristão, de um povo de valores. Uma nação que se respeita, um país que se respeita, não assina a pena de morte para as crianças. Um país de valor, valoriza o trabalhador simples e honesto. Não esquece seus idosos dos abrigos. Não é a favor da morte dos nossos idosos. Crianças e idosos. Nós sabemos a qualidade de uma nação quando estas duas classes de pessoas são valorizadas. Um país que só valoriza a população economicamente ativa é um país fraco, é um país covarde. É um país somente voltado para os valores financeiros. Mas um país que se preocupa com a educação e o futuro das nossas crianças. E que tem um respeito, uma reverência e uma gratidão a quem gastou anos a fio para construir esse país, esse sim merece o nosso respeito, merece o nosso valor. E para concluir esta reflexão, vamos sair hoje daqui. Pense na sua família, viu? Que os pais não se traiam, nem traiam seus filhos. Esse é o sonho de um país. Não existe família perfeita, não existe família perfeita, existe família. Isso é o que importa. É coisa tão boa, mas tão boa, que até Deus quis fazer a experiência de uma família. Ele mesmo que é família. Pai, Filho e Espírito Santo. Que este Deus que é família, que é comunhão, que é fraternidade, olhe pelas nossas famílias. A sua família, querido devoto, você que está nos assistindo, é quem tem valor. Nunca valorize mais quem está na rua do que quem está dentro da sua casa. Nunca. É para você valorizar a todos, óbvio. Mas existe uma hierarquia de valores. Primeiro quem está em casa. Primeiro quem está do seu lado. Primeiro quem come o pão contigo. Valorize essas pessoas. Televisão, rádio, internet é bom quando ela me leva a ter uma comunhão maior dentro de casa. O contrário, não. Se os programas de televisão, se os meios de comunicação me levam a me distanciar da minha família, apregoam traição, elas merecem ser desligadas, excluídas. Mas se o que eu assisto na TV me leva a amar mais a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, aí sim, vale a pena. Que nossa mãe nos ajude e que o exemplo de São Maximiliano não se apague de nossa memória. Amém.